Há um setor em Portugal que, em 2024, faturou mais de 40 mil milhões de euros. Representa mais de 167 mil postos de trabalho e anima de norte a sul do país mais de 35 mil empresas. Não falamos da banca, não falamos da agricultura, nem sequer do turismo. Falamos do setor automóvel. Hoje, neste Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, o portal de usados onde podem encontrar o vosso próximo carro, temos connosco Hélder Pedro, secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal, a ACAP, que representa empresas desse setor junto do Governo e é a voz de Portugal na ACEA, a Associação Europeia de Construtores de Automóveis. Ao longo dos próximos minutos, vamos falar das expectativas para 2025, do futuro da indústria automóvel em Portugal, da Europa, da China, de emissões, impostos e dos carros que os portugueses estão a comprar. Hélder Pedro, seja muito bem-vindo ao Autorádio. Vamos começar precisamente por um tema que afeta o bolso de todos os portugueses, os impostos. Desde 2007, ano da última reforma fiscal automóvel em Portugal, que a ACAP pede o fim do ISV e afirma que os portugueses estão a pagar a dobrar, uma dupla tributação, e que inclusivamente já levou o nosso país várias vezes a tribunal. É com este governo que tudo isto vai mudar? O que é que se está a passar? Boa tarde, antes de mais muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na Razão Automóvel, neste projeto fantástico de comunicação do nosso setor. Parabéns ao Guilherme e ao Diogo e portanto tenho muito gosto em estar aqui a responder às vossas questões. Bom, de facto é uma questão bastante pertinente. Na União Europeia, nos vários países, o automóvel é sempre o principal contribuinte líquido, mas em Portugal é ainda mais do que nos outros países, com essa percentagem que referiu. 18%. 18% estamos acima dos 14, 13, que é a média europeia. De facto, nós em 2007 tivemos uma reforma da fiscalidade automóvel, portanto pretendeu-se na altura dois objetivos que tinha essa reforma: introduzir o CO2, portanto a questão da componente CO2 no ISV, que anteriormente era só a cilindrada, era um imposto específico e portanto ficou com a componente CO2, e por outro lado também, e esse foi o paradigma da reforma, alterou-se, digamos assim, o imposto de circulação, que existia até então o imposto municipal de veículos, com valores muito residuais, muito baixos, que era receita exclusiva das autarquias, e criou-se o IUC, o Imposto Único de Circulação, bastante mais elevado em valor do que era o anterior imposto e com uma componente importante, que é uma componente para o Estado, para o Governo Central, mantendo as autarquias também uma percentagem do imposto. E o que é que isso dizia e preconizaria? Que quando a receita do IUC atingisse um montante que se considerasse, enfim, suficiente em relação ao que recebia anteriormente, haveria um phase-out do imposto de circulação, do ISV, do imposto sobre veículos. E sobre o automóvel, finalmente, passaria a existir apenas o IVA, como acontece com a generalidade dos bens da nossa economia. Ou seja, à medida que o tempo ia passando, o imposto ia desaparecendo, mas aquilo que foi desaparecendo foi essa promessa. Foi essa promessa, e acontece que o IUC, em 2024, o Estado Central teve 511 milhões de euros de receita, as autarquias 345, portanto um total de 856 milhões, mas aqui acresce os 750 milhões também do próprio ISV e mais 100 milhões do IVA que incide sobre o ISV, só sobre a componente ISV, não sobre o preço base do veículo. Portanto, há aqui uma situação de uma dupla tributação, portanto o IVA sobre o ISV. Naturalmente, ao longo dos vários anos, os governos têm-se escudado nas diretivas sobre o IVA europeias, que permite que incidam também sobre certos impostos especiais, desde que sejam devidos na altura em que o bem é introduzido no consumo, e ardilosamente diria o nosso Código do Imposto sobre Veículos, o artigo 1º diz que o imposto é devido logo que o veículo chega a Portugal, não é quando é vendido. O imposto é devido quando o veículo entra em Portugal. Portanto, quem importa o veículo, neste caso, genericamente, no mercado de novos, as marcas de automóveis, são sujeitos passivos do imposto no primeiro dia e não quando vendem o carro. Portanto, isso permite que haja esta dupla tributação, e o automóvel, digamos, é um grande contribuinte líquido para as receitas fiscais do Estado, como tem sido, e os vários governos têm, de facto, uma grande retração a fazer reformas. Temos ciclos curtos de governo. Anteriormente tivemos um ciclo até longo, com maiorias absolutas. Agora temos um ciclo, enfim, a expectativa é de ciclos mais curtos, digamos, por facto de não haver maioria. O orçamento, enfim, decide só o ano, mas
a fazer reformas para os governos é muito complicado, e sobretudo quando são reformas fiscais. Nós vimos agora um pacote de simplificação em termos fiscais, mas que não diz muito. Aliás, a própria Confederação do Comércio, a CCP, de algum modo criticou o documento, porque eram medidas ou já existiam, ou ainda para dar mais garantias ao Estado do que davam anteriormente, mas não há uma verdadeira simplificação no setor, e muito menos uma reforma, que era aquilo que o setor automóvel de facto precisava. Os contribuintes pagam um IUC bastante elevado, anualmente, todos sabem quanto é que pagam por ano da sua viatura, e portanto pagar também quando compra o carro o imposto elevado mais o IVA é de facto uma tributação bastante pesada sobre o automóvel. Então não vai ser ainda nesta legislatura que as coisas vão mudar? Para o Orçamento 25 nada diz, o programa de governo também nada diz, e eu já agora gostava também só de salientar, ainda para acrescentar a este ponto, que há aqui, e nós temos dito, uma contradição em Portugal, porque em termos fiscais, sobre o automóvel, naturalmente, que estamos a falar, porque na União Europeia, infelizmente, não existe uma harmonização dos impostos sobre o automóvel. É uma coisa que a ACAP tem vindo a pedir há muitos anos, vários países têm pedido, mas que é difícil haver consenso. A última vez que houve uma proposta diretiva de harmonização fiscal no automóvel, é necessária unanimidade nesta matéria. O Reino Unido vetou, porque o Reino Unido vetava sempre porque eram unanimidades, agora não está na União Europeia, pode ser que se leve novamente a proposta, mas dizia eu, não havendo uma harmonização, há dois blocos de países, digamos. Os que produzem e aqueles que não produzem. E os que produzem têm geralmente impostos mais baixos sobre o automóvel, e os que não produzem têm impostos mais elevados, quando a Dinamarca tem sido o exponencial. Portugal produz e está no bloco, era isso que lhe ia historicamente. Portugal é historicamente um país produtor de automóvel, mas nós historicamente produtor, mas ao mesmo tempo, digamos assim, tributa bastante os veículos automóveis. Isto não é de agora, isto é de há 50 anos e, portanto, é um contrassenso histórico nesta matéria. Os números são esmagadores. 18% da total da receita fiscal, estamos a falar de cerca de 11 mil milhões de euros todos os anos. O automóvel paga impostos em Portugal quando anda, quando até está parado. Destes 11 mil milhões, nós estivemos a fazer as contas, aliás, com a ajuda dos dados fornecidos pela ACAP, destes quase 3 mil milhões vêm de impostos sobre os produtos petrolíferos. Depois temos mais 1.784 milhões que vêm do IVA sobre o combustível. Apressar a morte do motor de combustão não implica também enterrar muitas das políticas verdes e do fundamental que estão em vigor no nosso país? Ou seja, há políticas verdes sem motores de combustão? Bom, se falarmos da receita é muito difícil. Há uma expressão antiga que eu não uso muito, mas que algumas pessoas usam no nosso setor, que é o automóvel é a galinha dos ovos de ouro, não é? Em termos das receitas fiscais e os motores de combustão, e quando falamos do ISP, ainda por cima temos um ISP, se compararmos com outros países também tem taxas mais elevadas, porque o consumidor português, isso é público, paga mais do que o consumidor espanhol, que é o nosso país mais próximo, não é? Quando abastece o seu carro de combustível, portanto é outra discriminação dos consumidores, não só paga mais quando compra o carro, mas também paga mais quando abastece o veículo. E realmente tem sido aqui o grande suporte, o motor de combustão para as receitas fiscais do Estado. Pode-se concluir que haverá algum contrassenso. Quem é que vai financiar essas tais políticas verdes, digamos, que é necessário que existam? Haverá certamente outras áreas, e o Fundo Ambiental é um fundo que o Governo tem, e até criou agora recentemente uma gestão própria que tem como objetivo financiar políticas de descarbonização. É um fundo importante também, que tem receitas bastante significativas, talvez por aí se possa, de alguma maneira, financiar também essa área. Mas, de facto, esta é uma receita crucial para os vários governos e para os Estados, e se há uma redução, será muito complicado de substituir. Olhando para a importância que os automóveis têm, não só do ponto de vista do comércio, mas também da indústria, e depois comparando com a forma como eles são tratados, principalmente nas cidades, não é um contrassenso. Os automóveis são tão importantes para a nossa sociedade e parece que são tão maltratados pelos sucessivos governos, principalmente não deviam de ser um pouco mais incentivados? Estamos a fazer aquilo que devíamos pelo automóvel, ainda para mais sabendo da dependência que existe por parte de muitas famílias da existência do automóvel no agregado familiar, quando temos um setor de transportes públicos muitas vezes deficitário?
O automóvel é fundamental para a mobilidade. Não existe uma economia moderna sem mobilidade. E quem faz essa mobilidade são realmente os veículos automóveis, ligeiros, pesados, de mercadorias, etc. Portanto, a mobilidade na sociedade é fundamental. Não só para o transporte individual, como referi, como para o transporte de mercadorias, que é fundamental existir hoje, senão a economia não funcionava, não é? Por vezes, o que se discute são as chamadas políticas de mobilidade. É sabido que muitas pessoas não têm a possibilidade de usar transportes públicos, quer pelo sítio onde habitam, quer pelo facto de levarem crianças à escola. Quer dizer que o automóvel é fundamental porque os transportes não vão levar as pessoas a todos os sítios onde elas têm necessidade de ir, mesmo em meios urbanos, porque se falamos fora dos meios urbanos, por vezes há uma tendência de falar muito mais dos meios urbanos, que a maioria de nós se calhar vive em meios urbanos, mas não podemos esquecer o que é o interior, aquilo que é viver fora das cidades, em que as pessoas têm que se deslocar para o seu local de trabalho, que não tem outro meio alternativo. O automóvel é o único meio de facto de transporte. E essa mobilidade hoje em dia é fundamental, como digo, por vezes é um bocadinho combatido, digamos assim, o acesso do automóvel, mas aquilo que é necessário é criar espaços de estacionamento, como aliás ainda agora se anunciaram até para a cidade de Lisboa. Isso é fundamental para haver o sítio para parquear, haver condições para os moradores terem o seu espaço também. Naturalmente que o interagir, os interfaces com transportes públicos, desde que sejam, digamos, competentes naquilo que é o serviço que têm que prestar, é importante. As pessoas podem ter um parque dissuasor, desde que o transporte público leve ao seu local de trabalho. O automóvel faz parte da solução. O automóvel faz parte da solução e em coexistência com meios de transporte público, onde eles são eficazes naturalmente. Então, Hélder, Pedro, se o automóvel faz parte da solução, se os portugueses têm um sistema de transportes públicos deficitário, se na altura de abastecer pagam mais, de comprar carro pagam mais, recentemente tentou-se de alguma forma dar uma oportunidade para que as pessoas pudessem aceder a um carro novo através de um incentivo ao abate, mas a sua especificidade e a forma como foi criado esse mecanismo veio a provar que o sistema que foi criado não foi um sucesso. Os fundos ficaram por gastar, porque para abater um automóvel em Portugal o governo obrigava a que o carro a comprar fosse um carro elétrico. Essa é uma excelente questão, porque nós achamos que o governo percebeu tudo mal, ou melhor, percebeu tudo ao contrário, não foi nada ao encontro daquilo que estava preconizado. Nós temos um parque envelhecido e o único instrumento que existe, em termos de todos os países da União Europeia, para renovar esse parque é exatamente o incentivo ao abate de veículos em fim de vida. Nós temos na rede Valorcar, que é a entidade gestora dos veículos em fim de vida, avaliamos a idade média dos carros, chegam aos centros de desmantelamento, todos os anos está a aumentar. Em 2024 foi 24,6 anos a idade média dos carros. Nós temos 27% do parque automóvel com mais de 20 anos, 1.600.000 carros. Portanto, o incentivo ao abate é o único instrumento que existe para, de facto, renovar o parque automóvel. E essa idade média está a aumentar. Está a aumentar todos os anos, exatamente, está a aumentar todos os anos. É o que fez a Espanha, a Itália, a França. Inclusivamente, nós tivemos a crise, a pandemia em 2020 e estes países que eu referi, os governos destes países que eu referi, criaram imediatamente, em agosto de 2020, mecanismos de estímulo à procura para estimular o mercado, criando esses incentivos. Na altura, o Mário Draghi era primeiro-ministro italiano e criou incentivos em agosto de 2020, depois logo em janeiro de 2021. Em Portugal, o governo, apesar de muitos contactos e muitas conversas, nada fez nessa matéria e chegámos a 2024, o ano passado. Só pelo facto de, no acordo de rendimentos celebrado entre os parceiros sociais e o governo, quer com o anterior governo, quer já com este governo atual, e que a ACAP conseguiu inserir, através da Confederação do Comércio e Serviços, um ponto que era incentivo ao abate de veículos em fim de vida para renovar o parque automóvel, é que essa medida constou do Orçamento de Estado para 2024. Mas aquilo que nós preconizámos era um plano, e o último plano que tivemos tinha sido em 2009, portanto, na sequência da crise do subprime, quando o mercado também caiu mais de 40% e as fábricas tiveram também que reduzir drasticamente a produção. É um plano para um mercado como o português, ou para um parque automóvel como o português, que abrangia cerca de 40.000 veículos e que permitisse às pessoas, como aconteceu em Espanha, quando compram um carro novo, poderem adquirir um carro, um motor elétrico, híbrido ou motor de combustão interna, embora com uma limitação de emissões de CO2, como aconteceu em Espanha. E até propusemos, mas aí já o governo nem sequer quis falar sobre esse assunto, que pudessem comprar um carro seminovo, já matriculado, com um limite de idade, podia ser 2 anos, conforme foi proposto, porque as pessoas nem sempre têm capacidade de comprar um veículo novo, e quem entrega para abate um carro, só se falarmos
da idade média de 24 anos e meio e trocar por 2 anos, naturalmente que há aqui um ganho em termos ambientais, em termos de segurança da própria pessoa que vai no carro, da segurança rodoviária. Mas, portanto, isso ficou plasmado no Orçamento de Estado de 2024 e o Governo atual, com o pacote da mobilidade verde que anunciou em setembro, fez o despacho que habitualmente era feito em fevereiro, mas com a mudança de Governo se atrasou em outubro para incentivos aos elétricos e basicamente foi buscar o plano de incentivos a veículos elétricos que já existia dos 4.000 e meteu a obrigação de um veículo para abate para dizer que cumpriu o plano de incentivo ao abate. Ora, isto não tem nada a ver uma coisa com a outra, não foi isto, foi preconizado e acho que foi um erro, digamos assim, que terá que ser corrigido de alguma maneira. Não é? Ou seja, excluiu-se da possibilidade de todas essas motorizações que poderiam entrar e opções de novo e seminovo no abate e circunscreveu-se a carros elétricos, que são mais caros, em paridade com a paridade entre segmentos não existe praticamente até aos dias de hoje, nem está previsto que exista até ao final da década, pelo menos essa é a previsão, inclusive dos próprios construtores, e também estamos a apontar um carro elétrico que em Portugal tradicionalmente é adquirido por empresas e que não podem usufruir desse abate, que é para particulares. Uma pessoa que abate um carro com 20 anos é a pessoa certa a quem se deve pedir para comprar um carro mais caro. E não deveria ser proposto que comprasse um carro simplesmente mais moderno, seguro, nem que fosse seminovo. E será que isso vai acontecer este ano? Este ano vamos mudar as regras? O governo, ou vai continuar como em 2024? Haverá um novo, vai haver agora em fevereiro, março, um novo despacho sobre o apoio a elétricos, onde eventualmente este assunto poderia ficar novamente inserido, penso que será eventualmente o caso, mas não há nenhuma garantia. Mas como disse bem o Diogo, um plano para funcionar terá que ser abrangente para as pessoas terem um leque de escolha. Para já, se é um veículo novo, é um veículo que pode ser, como eu referi, energias alternativas ou motor de combustão mais eficiente, com limite de emissões. Idealmente, como chegou a acontecer em Espanha, não é atualmente, mas idealmente até poder comprar um veículo já matriculado com um limite de idade a definir, que em Espanha chegou a ser os 2 anos. Porque aquilo que foi... E depois, com um volume de abrangência, também como aconteceu, nós tivemos o plano em 2009, que entre agosto e dezembro desse ano, foram abatidos 39 mil veículos ao abrigo do plano de incentivo ao abate da altura. Não havia um limite do veículo a comprar, naturalmente, do veículo novo a comprar. E esse é que é um plano de 39 mil, 40 mil, para um parque de 7 milhões e meio de veículos, não é? Como foi agora referido, para 1.050 veículos de passageiros, mais 400 para as IPSS e o falhanço, chamemos. E no final, não foi cumprido. Não, sobraram 3 milhões e meio, apesar de não ser muito valor, mas como o sucesso foi completamente ineficaz, ou como o êxito não existiu... Foi só uma medida para inglês ver. Ou neste caso para a ACAP ver. Talvez, não, e para cumprir o Orçamento de Estado, porque nós dissemos, porque isto é importante dizer, porque nas reuniões da concertação social, que é entre o Governo e os parceiros sociais, este ponto estava nas medidas a cumprir pelo Governo, porque foi inscrito no acordo de rendimentos já deste Governo. E, portanto, é para pôr o visto, fez, não é? Mas de uma forma completamente ineficaz. Vamos esperar para ver o que é que o Governo decide e o que é que os próximos tempos nos dizem sobre esse tema. Antes de passarmos para o tema seguinte, vamos continuar aqui um pouco mais nos usados e na idade dos veículos em Portugal. Faz sentido nós falarmos de transição energética quando em 2024 72% dos veículos diesel matriculados eram diesel importados e estarmos cada vez ser mais barato importar este tipo de tecnologias. Não é um contrassenso, estamos de certa forma a incentivar a aquisição de uma tecnologia que, por outro lado, com outras políticas, estamos a querer reduzir. É de facto um contrassenso. A ACAP não tem nada contra a liberdade de circulação de bens, neste caso, pessoas e bens e capitais, neste caso de bens, da liberdade do cidadão se deslocar a outro Estado-membro, porque não há fronteiras para adquirir um veículo. Agora, o que acontece em Portugal não acontece, por exemplo, em Espanha. E porquê este fenómeno? Porque em Espanha a fiscalidade sobre a compra do veículo é perfeitamente residual, irá até desaparecer, segundo já foi dito pelo Governo, e em Portugal temos uma fiscalidade sobre o novo que compensa, com um sistema de descontos e de reduções de tabelas, compensa de facto a aquisição de um veículo usado noutro Estado-membro.
E o rácio que é normalmente, enfim, utilizado é a percentagem dos novos, e o ano passado a matrícula de carros usados provenientes de outros Estados-membros atingiu o valor de 51% do mercado de novos. Portanto, é um rácio muito elevado, que em Portugal, enfim, com a liberdade de circulação, mas andava nos 20%, e que de facto é bastante elevado, e que não existe, por exemplo, em Espanha, França ou Itália, porque não há este tipo de legislação. Mas o mais grave é que a idade média tem vindo a aumentar, ou seja, quando se quer realmente reduzir as emissões, estamos a facilitar a entrada de veículos que tiveram no último ano uma idade média de 8 anos, tem vindo a aumentar todos os anos, tinha sido 7,2 no ano anterior. Porquê? Porque também houve uma alteração fiscal que permite que os descontos na tabela se prolonguem na idade do carro e não haja um limite de idade para o veículo usado, e isso leva a esta entrada. Como digo, nada contra as pessoas se deslocarem, ou quando não há veículos em Portugal, como aconteceu no período pós-pandemia, não havia mercado, porque também o rent-a-car parou, não havia o de-fleet das empresas, e portanto o mercado de usados, a procura que existia era superior à oferta, mas como digo, é uma realidade que vem envelhecer o parque. E depois também, como a ACAP tem dito, nós temos alguma sensibilidade neste aspecto, são veículos que vão ser fim de vida em Portugal, não contribuíram para o sistema de reciclagem de veículos, pneus e baterias e óleos em Portugal, não contribuíram, e vai ser o sistema português que vai ter, quando chegarem ao fim de vida, que os tratar e que reciclar de forma ambientalmente correta também, não é? Então, se calhar eu propunha passarmos aqui para outro tema. Passamos dos carros mais antigos precisamente para os carros novos. Exatamente, e carros novos produzidos em solo nacional, especificamente na Auto Europa, que neste momento está na ordem do dia, por variadas razões que certamente vamos falar ao longo dos próximos minutos. E que a ACAP representa. E regressando, andando atrás no tempo, entrando aqui numa máquina do tempo, pedia-lhe que olhasse para o ano em que assumiu os destinos desta associação, 1993, o seu primeiro mandato, e nessa década também assistiu à inauguração da Auto Europa. O que é que penou no país para nunca mais Portugal ter atraído um investimento dessa magnitude? Sim, foi de facto um momento interessante assistir, depois de termos assistido ao fecho de algumas unidades que tínhamos em Portugal, portanto outras fábricas que tínhamos, quer a Renault em Setúbal, quer depois posteriormente na Zambuja, a General Motors e a Ford, ter um projeto da envergadura do projeto da Auto Europa, estendeu na altura também a iniciar as minhas funções aqui na associação, foi de facto muito interessante, motivante. Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto até a aquisição dos terrenos na altura, que foi feita pelas duas marcas que estavam envolvidas. Estive na cerimónia não só de abertura, como antes ainda da primeira pedra, porque houve uma cerimónia da primeira pedra e depois houve a obra, e estive na inauguração, onde me recordo da Comissária Europeia na altura do emprego, que representou a Comissão Europeia, ter feito um discurso onde referiu que esperava agora que fossem utilizados pela Auto Europa de forma eficiente e eficaz as verbas de formação profissional, que tinha tido o apoio da Comissão Europeia, e passaram estes quase 30 anos e vê-se que foram muito bem aplicadas. Foi um projeto para Portugal muito importante. Não é por acaso que Portugal atrai um projeto desta envergadura na indústria automóvel, porque Portugal é um país com indústria automóvel. Nós temos uma indústria automóvel de muitas décadas, de 6 décadas, para falar mais precisamente e com mais preponderância e em termos profissionais da indústria. Por outro lado, também, mercê desta indústria automóvel, temos uma indústria de fabrico de componentes muito importante também em Portugal. São algumas centenas de empresas a fabricar componentes, porque de facto tínhamos estas unidades. E depois também temos um sistema académico e científico que dá formação também na área da engenharia automóvel, e temos quadros muito bons na área do setor automóvel. Aliás, há vários quadros portugueses que estão em fábricas de automóveis por todo o mundo, e isso é bastante relevante. Portanto, este projeto que passou a ser, e eu disse isso regularmente, eu também o digo, o navio almirante da nossa indústria, esta fábrica, que ao longo destes 30 anos tem tido uma enorme eficácia, um contributo enorme para aquilo que é a exportação, as exportações do país, o emprego, a formação, muito importante ao nível da formação. Diariamente há formação que é dada a vários quadros, a todos os colaboradores, enfim, isso é relevante para o país, para o emprego, para o PIB, e também para aquilo que é a importância de Portugal no mundo da produção automóvel, porque Portugal é hoje um país
considerado produtor de automóveis. Nós somos o 6º ou 7º país produtor de automóveis na União Europeia, isto é importante salientar. Produzimos mais de 300 mil carros. 330 mil veículos, e é considerado nos fóruns internacionais que um país que produz mais de 300 mil carros é considerado um país produtor de automóveis. Por exemplo, ultrapassámos a Suécia durante vários anos, que é um país tradicionalmente construtor de automóveis, não é? E tem uma marca. E tem marca, e nós, enfim, não temos. Tivemos nos anos 40 uns epifenómenos, mas depois isso ficou ultrapassado, e depois mais tarde também outras experiências, mas isso fica para outra conversa. Mas realmente é relevante um país como o nosso, que está no extremo da Europa, porque nós também temos que dizer que com o alargamento da União Europeia aos países de leste, o centro da Europa deslocou-se, entraram países na União Europeia com forte tradição na indústria automóvel, como a Eslováquia ou a própria Chequia, não é? Como é sabido, e Portugal está no extremo, mas tem esta tradição de indústria automóvel, e é um projeto relevantíssimo para a nossa economia, e que na altura, como disse bem, eu tive a oportunidade de acompanhar os primeiros passos, e foram momentos muito entusiasmantes para a indústria automóvel e para o setor automóvel em Portugal, não é? E voltando a 2025, estamos numa fase também em que se fala que a Auto Europa poderá receber a produção de um carro elétrico. Há futuro nesta fábrica, na sua opinião, tendo em conta a evolução do mercado automóvel, para onde está a ir o setor? Há futuro numa fábrica destas sem um carro elétrico? Bom, temos aqui dois aspectos, não é? A indústria automóvel está, em termos mundiais, num momento de disrupção. Essa disrupção é notória, com as obrigações na União Europeia de descarbonização, e mesmo continentes ou países que não têm essas obrigações de descarbonização estão também num momento disruptivo naquilo que é a eletrificação da indústria automóvel. Portanto, é um investimento que é feito só na União Europeia, foram 250 bilhões de euros na eletrificação. É uma tecnologia que vai ser, sobretudo ao nível de baterias e outros aspectos, certamente melhorada, mas não tem retorno. Portanto, como eu costumo dizer, não vale a pena ser negacionista desta tecnologia, porque ela está aí e os construtores investiram e, portanto, ela irá continuar. Naturalmente que nós na União Europeia estamos num momento, ainda hoje se discutiu muito, a Presidente da Comissão Europeia tem-se reunido com os representantes dos construtores, disruptiva, em que a eletrificação é importante, todos sabemos as metas de 30, 35. Portugal, estes 330 mil veículos, é curioso, são exportados 97%, só 3% da produção nacional é que fica no país, e são exportados, sobretudo, maioritariamente para a União Europeia. A Alemanha é o principal país de destino, a Itália e a França. Curiosamente, temos pouca exposição aos Estados Unidos, portanto, se houver taxas, não afeta muito a nossa indústria. Mas dizia eu, e naturalmente que as unidades que produzem em Portugal, exportando maioritariamente para a União Europeia um espaço onde a eletrificação está na hora do dia, é importante que tenham modelos eletrificados e elétricos, se falamos do futuro a médio prazo. Não digo curto, mas a curto, médio prazo. Pelo menos até 2035, onde ainda existe, e até ver, não há alterações nesse sentido, uma proibição de venda a partir de 2035 de carros novos que não sejam zero emissões. E se a nossa produção é maioritariamente para a União Europeia, que é a zona onde se aplicam estes regulamentos, terá que haver necessariamente uma produção. Eu, curiosamente, só introduzi aqui um ponto, não tem sido muito falado, mas que eu gostaria de salientar, ter passado um pouco despercebido, que é também, e pode ser uma oportunidade para a indústria automóvel europeia, que é o acordo com o Mercosul, não é? Nós, enfim, foi feito ao fim de 25 anos de negociações um acordo com o Mercosul, que tem que ser agora ratificado por 16 países da União Europeia, que representem o mínimo, salvo 60% da população, mas pode abrir um espaço muito grande para a exportação da produção automóvel na União Europeia, e onde as marcas europeias até têm grande sucesso nesses mercados, e são centenas de milhões, digamos, de pessoas, embora em termos económicos não muito, enfim, não muito prósperos neste momento, mas poderá ser sempre um mercado. Mas dizia eu, e voltando atrás, porque isto tudo pode mudar em 10 anos, não é? Pode haver ali uma janela também. E como nós sabemos isso. Como nós sabemos. O Mercosul, se for aprovado e ratificado, porque neste momento são 35% das taxas sobre os automóveis produzidos na União Europeia. Portanto, eliminando essas taxas, é uma janela de oportunidade também que existe. Exportando carros a combustão para essa região que está naturalmente noutro ciclo de desenvolvimento. Exatamente. E exportando também para a União Europeia um carro elétrico, que seria o melhor dos dois mundos para a Auto Europa. Eventualmente, eu estou a pôr este cenário porque poderia, como disse, em 10 anos, em 2 anos muita coisa pode acontecer, mas um cenário de estabilidade, naturalmente que o ciclo de produção de veículo eletrificado e elétrico a seguir é fundamental para as unidades industriais que temos em Portugal. Pedro, para atrair um investimento destes, o que é que Portugal, daquilo que a ACAP tem conhecimento, está a fazer?
O nosso Ministro da Economia já falou, já deu várias entrevistas sobre o assunto, a dizer que está na agenda do Governo tentar captar este investimento, como não poderia ser o contrário. Pelo menos qualquer português acreditaria que o seu governo, seja qual fosse o governo, e qualquer ministro da Economia, então, seja qual fosse, fundamental. Exatamente. Aliás, se olharmos para a Espanha, vemos o esforço que fizeram com o PRR espanhol para atrair a grande parte dos dinheiros. E como é que isso também influencia o facto de a Auto-Europa poder receber um carro deste ser também bastante inteligente para, por exemplo, um grupo Volkswagen. Se na Península Ibérica estão concentradas as fábricas de baterias que vão produzir as baterias para os carros do segmento que está a falar para este modelo, há modelos que já estão destinados para a Espanha, falta um. Mais perto das fábricas espanholas está a Auto-Europa, por isso Portugal está num momento potencial novamente de a indústria ganhar outra dimensão. Sem dúvida, e esse aspecto de Espanha que falou é muito importante porque por vezes fala-se da Espanha, está aqui ao lado, uma ameaça, um país 5 vezes superior, tem 16 ou 17 fábricas de automóveis, e eu vejo exatamente ao contrário, eu vejo exatamente uma oportunidade em termos geopolíticos, porque somos a Península Ibérica, Portugal e Espanha formam a Península, temos ao lado um país que tem indústria automóvel, temos é que aproveitar a sinergia de Portugal estar aqui ao lado de Espanha, uma vez que estamos mais afastados, como eu disse há pouco, do centro da Europa e de países que entraram mais tarde na União Europeia, que são fortemente produtores de automóveis, para exatamente ter essa sinergia. E a situação que falou das fábricas de baterias, que foram muito acarinhadas, como disse, pela Espanha, o próprio rei de Espanha na altura recebeu os responsáveis da Volkswagen quando anunciaram o investimento, portanto significa a importância que deram, digamos, ao ato e ao momento, não é? O próprio PRR espanhol, que o nosso PRR infelizmente ficou um pouco atrás, porque aquilo que respeita ao setor automóvel tem os apoios para alguns autocarros elétricos e é tudo, não é? Portanto, houve aqui no PRR uma oportunidade que se perdeu, mas dizia eu, é importante ter essa sinergia e o governo, todos os governos, eu do contacto que tenho ao longo dos anos, todos os ministros de Economia e responsáveis da ACEP têm o automóvel no radar, ou seja, existe um grande esforço a nível também da ACEP, eu queria salientar isso, porque a ACAP tem contactos, enfim, estreitos e regulares, um esforço muito importante, há pessoas muito capacitadas na ACEP para vender, isto é mesmo assim que se chama, o investimento no setor automóvel em Portugal, muito bem capacitadas nessa área. Agora, há uma grande concorrência mundial, quer dizer, quando falamos ou de países ou de fábricas, porque aqui estamos a falar de concorrência entre fábricas, mas também de grandes investimentos, por isso é que não houve outra Auto-Europa, investimentos também ao nível de atração de fábricas, porque fala-se muitas vezes, era bom que viesse outro construtor, outro fabricante, outra Auto-Europa, mas... Há condições para vir outra Auto-Europa para Portugal? Claro que há. Portugal tem um ambiente de indústria automóvel favorável que outros países não têm, como eu referi há pouco. Nós temos quadros qualificados na indústria automóvel, temos universidades, institutos politécnicos que dão formação específica na área da engenharia automóvel. Temos fornecedores de componentes, centenas de fornecedores de componentes em Portugal. Temos uma indústria de moldes importante em Portugal a fornecer o setor automóvel. Em termos de proximidade, isso é realmente bastante significativo. Só que houve durante estes 30 anos muita concorrência ao nível também de outros países, o alargamento da União Europeia veio também contribuir para isso, mas, e concretizando, penso que esta questão de termos aqui ao lado a Espanha, temos que aproveitar ter o chamado cluster ibérico da indústria automóvel, ou seja, tem que haver mais união, mais conversação entre os dois países ao nível de um cluster único que fale, digamos, a uma voz em termos mundiais e em termos geopolíticos, geoestratégicos. Numa altura em que se fala da reindustrialização europeia, Portugal então tem uma oportunidade. Tem aqui uma oportunidade. Nós sabemos que agora, depois do relatório Draghi, portanto, agora fala-se muito no relatório Draghi, e não é por acaso, foi bastante importante, porque o relatório Draghi veio trazer aqui, ou veio levantar algumas questões que, de algum modo, alguns pontos contribuíram para o atraso que a União Europeia teve face a outras geografias, e aquilo que normalmente se chama uma perda de soberania tecnológica da União Europeia face a outros destinos, a outros países. E isso é preciso recuperar, ou seja, acho que agora ontem já houve um discurso da própria Presidente, digamos, a reforçar aquilo que irá ser feito, a anunciar medidas, como agora também os Estados Unidos estão a anunciar medidas ao dia, agora também é preciso anunciar, mas é uma realidade. E o que o relatório Draghi vem dizer é muito claro que há aqui, houve na União Europeia uma clara separação entre aquilo que é a transição energética e a política industrial, ou seja, definiu-se a transição energética, que é necessária, é louvável e muito
bem, na sequência do Green Deal, mas depois não houve uma política industrial que acompanhasse essa necessidade de transição energética. Aquilo que é preciso agora, naturalmente, é tomar medidas eficazes ao nível da Europa, retomar aquilo que é a sua soberania tecnológica em termos industriais e em termos da indústria automóvel, que é o grande motor da economia europeia e de grandes países, dos principais países como a Alemanha ou a França e mesmo a Itália, naturalmente, não esquecendo da Espanha, o quarto produtor, mas de facto é necessário que na sequência do relatório Draghi que está a ser agora ou irá ser implementado, se tomem essas medidas para a reindustrialização. E Portugal tem aqui, sendo um país com indústria automóvel, tem aqui um papel também importante nessa matéria, com aquilo que vier a ser definido pela própria Comissão Europeia. Eu quero só, eu sei que temos aqui alguns temas para cobrir ainda, mas ainda sobre isto gostava de lhe perguntar essas medidas, daquilo que é a sua experiência dos últimos anos, porque medidas e reuniões, tem havido muitas nas últimas décadas sobre a indústria automóvel. Acredita que é possível que a União Europeia chegue a consenso e que realmente se faça alguma coisa? Ou acha que podemos estar, pode ser tarde demais? Bom, a esperança, costuma-se dizer, é a última coisa a morrer, não é? Nós, ao fim destes anos, não perdemos a esperança, mas a União Europeia é sabido que, antes de mais, é uma máquina muito pesada. O setor automóvel é uma das vítimas. Porquê? Porque existe sobre o setor automóvel cerca de 90 regulamentos e diretivas que é preciso cumprir. Há uma agilidade que não existe. Não existe agilidade. E num mundo globalizado, com marcas que vêm da China, que vêm dos Estados Unidos, tem outra dinâmica de outra aproximação, é difícil. É difícil, porque é uma máquina muito pesada. Anualmente são cerca de 10 novos regulamentos e diretivas. Os custos, digamos, de compliance das marcas de automóveis para cumprir os regulamentos na União Europeia são cerca de 25% do orçamento da ID, portanto, investigações que não são gastos em ID, são gastos a cumprir regulamentos. 25% do valor total de pesquisa e desenvolvimento é para só compliance, para respeitar regulamentos. É o chamado compliance, respeitar regulamentos. Regulamento A, B, C, D, todos os dias estão a sair, ou ainda vai sair um de baterias, vai sair outros de veículos em fim de vida este ano, que vai implicar a economia circular, porque há uma diretiva, vai outro regulamento, e portanto a União Europeia... Então o que o Elber está a dizer, concretamente, para as pessoas perceberem, 25% daquilo que as marcas têm no seu orçamento é para a burocracia. De investigação e desenvolvimento é para a burocracia. Compliance barra burocracia. E tem que ter, porque muito implica também muitas pessoas, muitos técnicos nessa área. Como é que uma indústria sobrevive a isto num mundo em que chegam marcas novas a toda a hora, que vêm de economias mais dinâmicas, nomeadamente da economia americana, por exemplo? O que está agora também a ser anunciado pela nova comissão, nova com a mesma presidente, é exatamente reduzir estes chamados custos de contexto, não é? Desburocratizar, mas vamos ver, porque para desburocratizar a máquina é pesada. Desde logo a União Europeia é uma decisão, uma deliberação tripartida. Qualquer decisão começa na Comissão, vai ao Parlamento e vai ao Conselho Europeu, e depois já há o diálogo entre os três poderes, que é uma máquina extremamente pesada para tomar qualquer decisão. É assim que é feito. Na Comissão inicia, o Parlamento cria um grupo de trabalho para analisar e depois vai ao Conselho Europeu, que tem os primeiros ministros e presidentes da República ou representantes dos vários Estados-membros. Portanto, é um processo muito complicado. Nós, enfim, há sempre a expectativa, e este relatório Draghi foi uma pedrada no charco, portanto, porque vem levantar muitos destes aspectos e dizer que é preciso a indústria tomar, ou a Comissão Europeia tomar a liderança daquilo que é a industrialização ou a reindustrialização, mas com, digamos, diferenças em termos da agilidade com que outros países decidem, que a Europa não decide. Depois já há um outro problema, portanto, se comparamos com os Estados Unidos, também para as empresas. Nos Estados Unidos é muito mais fácil, por exemplo, o financiamento através da Bolsa. Isso hoje até foi referido, outra vez tem sido referido. Na União Europeia as empresas têm sempre, é com a banca, que é sempre mais difícil, tem mais custos, há menor agilidade até no próprio investimento para as empresas na União Europeia, e isso agora também penso que é uma das missões da nova a nossa comissária portuguesa na Comissão Europeia, a doutora Maria Luísa, é exatamente agilizar esse mercado de capitais, permitir que as empresas da União Europeia tenham um ambiente económico e de financiamento mais favorável, equiparado ao que tem nos Estados Unidos e no mercado americano, onde tudo é mais fácil. Luca de Mello, portanto, tinha razão, concorda com ele, atual CEO da Renault e ex-presidente da ACEA. Os Estados Unidos financiam, a China planeia.
E a Europa regulamenta perfeitamente, exatamente. Estávamos a falar que temos gastos de 25% em burocracia, que são totalmente desperdiçados, e agora fala-se para 2025 das multas das emissões. Não estamos a desviar valores que eram importantes para investir na indústria para pagamento de multas, porque o mundo mudou muito desde 2017. E parece que com esta máquina muito pesada, a União Europeia ainda não percebeu que os tempos mudaram. Acha que vai haver, e gostava de saber, uma vez que a ACAP representa o setor automóvel português na ACEA, acha que as coisas vão mudar em termos das multas para o setor ou vai-se tudo manter? Eu voltava um bocadinho à questão anterior, da grande burocracia, da máquina pesada, que para alterar também uma decisão que tomou, também pelos vistos é sempre muito, muito complicado e difícil. Neste momento não há uma expectativa. O mundo mudou. Na altura estávamos na sequência do famoso Dieselgate e havia uma grande intenção de ultrapassar isso e mostrar que a Europa é líder e houve o Green Deal, os acordos de Paris e tudo bem, e portanto houve esta necessidade e até... talvez, penso eu, num excesso de zelo, porque não há para outro setor esse tipo de situação, criaram-se multas para os construtores, para as empresas cujas marcas não atingissem aquele objetivo, como se as empresas tivessem alguma culpa, digamos assim, pelo facto dos consumidores não optarem por um determinado tipo de tecnologia, mas o que se definiu foi que se a sua marca não cumprir em 25, depois 30 e 35, tem multas por cada grama a mais que emitir em média. Bom, isto foi realmente um excesso de zelo. Eu digo que foi na altura a quente a decisão na sequência do chamado escândalo Dieselgate, que era preciso tomar medidas, era preciso mostrar que a Comissão Europeia estava empenhada. Depois também houve alguma precipitação, porque houve uma primeira proposta, por exemplo, para 2030, o valor de redução era 35, mas depois alguém disse 55 e fica 55, portanto alterou-se assim. Ainda bem que ninguém disse 65, Senão ia-se para 65. E aqui chegamos ao ano, primeiro ano onde se vai avaliar e, de facto, por vários fatores, que não é alheio, ou que o principal deles é a crise na Alemanha, não é? Onde há uma redução, o ano passado, de 26% das vendas de elétricos, que é o maior mercado da Europa, não é? Os valores, enfim, estão nos 13,6, quando deviam estar a 22 ou 25, a média de veículos elétricos na União Europeia. E, portanto, os construtores prepararam-se, os construtores foram parte da solução, as marcas de automóveis foram parte da solução, todos os dias colocam no mercado veículos elétricos, eletrificados, etc., de baixas emissões, mas não podem obrigar os consumidores que não têm estímulos dos países ou que as redes de carregamento dos seus países também são eficientes e não dão garantia, ou que não têm rendimento para aceder a esta tecnologia, a optarem maioritariamente por essa tecnologia. E aqui chegados, a Comissão Europeia teria que rever, pelo menos, este aspecto das multas, que estamos a falar, há um cálculo de 16 bilhões de euros, que é muito nocivo para os construtores. E neste momento, mesmo numa indefinição, se vai haver uma alteração, já tem que estar a fazer previsões, mais um custo. Não é? Os construtores já têm que começar a provisionar nos seus relatórios e contas, agora em 25, esses valores. E, portanto, e o mais, enfim, diria quase, usando esta expressão ridículo, é que as soluções, se não houver alteração, são soluções que ainda vão ser piores, porque uma delas é a compra de créditos a outros construtores, portanto estão a retirar dinheiro do investimento, do desenvolvimento de produto para pagar créditos. Depois, quais são os construtores? São de outros continentes também que têm essa facilidade. E, portanto, há aqui uma situação que nós achamos que a Comissão Europeia irá certamente ponderar, e uma das soluções preconizadas é exatamente não focar em 25, mas nos anos subsequentes, ou seja, haver uma média também, atendendo aos aspectos que eu referi, ser feita a média com os anos subsequentes a 25, e quanto à alteração de metas, neste momento nada foi ainda colocado em cima da mesa. O que falou há pouco dos créditos de carbono, um bocadinho se calhar para contextualizar, porque certamente que há muitas pessoas que não entendem o que é isto do mercado de carbono e como é que estas marcas, estes construtores, podem diminuir as multas de pagar de emissões a comprarem créditos de carbono de marcas que produzem, por exemplo, como disse, marcas que não são europeias, produzem mais elétricos, marcas chinesas, construtores chineses e construtores norte-americanos, no caso da Tesla, que tem muitos créditos de carbono para vender. Muitos, exatamente. E falou de um ponto importante, que é desviar-se o investimento de empresas europeias por ordem da própria União Europeia, para empresas que não são europeias poderem investir nos seus produtos e continuarem sucessivamente a suplantar os seus adversários que estão no nosso continente, penalizados por este quadro que foi criado de regulamentação.
Qual é que é a posição da ACAP em relação a isto? Em relação a esta alternativa ao pagamento de multas, que é comprar estes créditos? Não, a nossa posição é a posição da indústria europeia, que deve haver aqui uma revisão daquilo que é o que está neste momento em cima da mesa. Uma das soluções, como eu referi, é exatamente diluir, porque de facto aquilo que se obriga é para 2025 uma média de 93,6 gramas e no final de 24 a média europeia, embora Portugal esteja bem posicionado, é cerca de 114 gramas. Portanto, porquê? Porque não houve um aumento, como era expectável há uns anos atrás, da venda de veículos elétricos. Portanto, terá que haver aqui algum bom senso, e para explicar isso exatamente, porque se nada for feito, há três, digamos, tem sido dito tradicional, três soluções. Uma é esta que falámos, que é a tal compra de créditos a outros construtores que o podem fazer. A segunda é as marcas financiarem os consumidores, o que não parece normal, porque não se pode vender a baixo custo e, portanto, se reduzir de tal modo, ficavam sem margem. O terceiro é, também tem sido referido, parar abruptamente a produção de motores de combustão interna para não haver opção quando a pessoa chega a um concessionário de automóveis. Portanto, que é a terceira hipótese que foi colocada. Portanto, nenhuma destas nos parece razoável. A razoabilidade é exatamente a Comissão perceber aquilo que tem que ser feito e, de algum modo, haver aqui uma flexibilização sobre o pagamento desses montantes, como digo, que afeta muito ainda mais os construtores e tira competitividade. Ou seja, vai tirar competitividade à indústria europeia face a outras indústrias de outros países que não têm essa obrigação. Como é que é possível terem demorado tanto tempo a perceber isto? O chegar até agora, repare, passaram todos estes anos, o 25 chegou rapidamente, não é? O 2025... Diz-se que a pandemia já foi há 5 anos. Já foi há 5 anos, parece que foi onde já foi. É difícil de acreditar. É difícil de acreditar, mas realmente quando se aproxima, sobretudo o último ano que não correu bem ao nível da eletrificação na União Europeia, onde há um retrocesso, como eu disse, dos principais mercados, sobretudo a Alemanha e a França. De facto, também depois houve a guerra da Ucrânia, é que nós tivemos a pandemia, não podemos ignorar, e a guerra da Ucrânia trouxe uma crise em termos dos custos de energia enorme para a indústria alemã. Portanto, muito o que está a passar na Alemanha tem a ver com a guerra da Ucrânia, os custos, enfim, maiores de energia para a indústria alemã, e isso é um facto significativo que há um retrocesso depois também. Depois o governo alemão, porque tem na Constituição uma obrigação de ter um déficit limite, teve que acabar com os subsídios incentivos aos elétricos em dezembro de 23, o que leva que o 24 foi um desastre, digamos assim, e depois o próprio governo caiu, porque há aqui um conflito entre o Ministro das Finanças e o chanceler alemão, por causa destas questões de incentivos ou não, o próprio governo acabou por cair e vamos ter eleições. Mas, portanto, tudo isto aconteceu e chegamos ao final de 24, quando se começa a questionar que se não se vai cumprir aquilo que são os metas e objetivos e vem a aplicação de multas. Mas na origem está, digamos, na minha opinião, a tal precipitação que houve em 2017, 2018, de estabelecer multas, porque é ideal estabelecer objetivos. Vários países fazem isso para várias áreas. Por exemplo, podemos definir que queremos ter uma percentagem de energias renováveis de X, mas não vamos penalizar as empresas se não acontecer. Não há um exemplo, dando um paralelismo, não é? E aqui podia-se dizer que o objetivo é este, as marcas cumpriram o objetivo de ter oferta, porque podia-se dizer, não investiram e, portanto, chegamos a 2025, não há modelos no mercado à venda que levem... Não, as marcas cumpriram, investiram os tais 250 bilhões só na União Europeia e chegado aqui, há outros fatores externos que não são culpa dos construtores de automóveis e, portanto, haveria que rever eventualmente essa situação. Mas se o consumidor não quer comprar, na sua maioria, a maioria dos consumidores não quer comprar carros elétricos novos, faça outras propostas, mesmo nos países onde existem apoios, a própria Presidente da Comissão recentemente recomendou que todos os países tivessem também uma uniformização dos apoios, ou seja, que não existisse um país que dá o X apoio, que tira num ano, põe no outro, e outros países que dão, criam uma disrupção no mercado de venda de elétricos. O se vemos também quando os próprios apoios saem, que as vendas caem abruptamente, nós estamos a tentar obrigar as pessoas a uma tecnologia que a maioria não quer. Aí não sei se será exatamente assim, porque há vários estudos que são feitos e que são publicados de inquéritos que as pessoas, nós também à CAP apresentámos um estudo desses num fórum que fizemos o ano passado e de facto as pessoas, se for questionar, gostariam de mudar, digamos, para a nova tecnologia da eletrificação. O que é que falta? Mas não tem capacidade económica porque o seu budget é limitado. Então aquilo que tem sido dito e que a CAP
defende também, tal como a Associação Europeia, é que se os poderes públicos, primeiro a nível europeu, depois a nível nacional, defendem estes objetivos, têm também que fazer a sua parte, que é, por uma questão de coesão social, dar um incentivo ou uma compensação às pessoas que querem mudar o seu paradigma de tecnologia automóvel para o poderem fazer e estimulá-las a fazê-lo. E, portanto, é isso que se fala então nos tais incentivos, das compensações que têm de ser dadas. Até aqui não houve nenhuma política europeia sobre essa matéria, como disse bem, cada país faz o que quer, tira, põe, a Espanha revogou agora há uma semana no Congresso Espanhol. É por isso que a Presidente pediu e apelou para Exato. que fosse uniforme. E o que eu penso que irá ser anunciado, isto já agora é uma expectativa, porque também a Vice-Presidente da Comissão Europeia, a Teresa Ribeiro, que é espanhola, em Davos, no Fórum de Davos há uma semana, veio anunciar, é que irá haver uma política uniforme que vem da própria Comissão Europeia, e certamente também com valores europeus, para todos os governos, por igual, digamos, fazerem esse tipo. Porque é o que sempre se tem falado, porque há dois aspectos cruciais para a eletrificação, e nós temos-lo dito bastantes vezes, que são cruciais, têm que ser feitos se a União Europeia quer realmente caminhar nesse sentido. E que foi deixado completamente aos vários governos, cada um faz o que quer. É essa questão do incentivo, enquanto as pessoas não tiverem a possibilidade económica de terem acesso a esta tecnologia, enquanto a tecnologia não tiver os mesmos valores. Os mesmos valores, exatamente, daquilo que as pessoas podem comprar quando vão adquirir um veículo novo, e, portanto, aí os poderes públicos, por uma questão dessa coesão social, têm que cumprir esse papel. E o segundo é a infraestrutura de carregamento, porque cada país tem a sua política de infraestruturas de carregamento. Há 360 mil pontos de carregamento na União Europeia, metade estão em dois países, que é a Holanda e a Alemanha. Começou-se a casa pelo telhado? Começou-se a casa pelo telhado. Há países que estão muito atrás, por exemplo, a nossa vizinha Espanha estava muito atrás, mas ainda hoje vi que fizeram um esforço em 24, aumentou 37%, foi assim, porque estavam muito atrás, de repente aumentaram 37% o número de pontos de carregamento no ano passado, e portanto aquilo que é necessário era uma política também uniforme e europeia para a instalação de pontos de carregamento. Houve um relatório, também mais um regulamento chamado AFIR, é a sigla europeia, que diz que tem que haver um ponto de carregamento a cada 60 km, mas tem que haver um incentivo maior, sobretudo ao nível de objetivos, porque, por exemplo, para se cumprir aquilo que é o objetivo de eletrificação em 2030, portanto, se mantiver esta redução dos 55 e o passar para as 49 gramas e meia, a Comissão Europeia fez um estudo, diz que tem que haver 3 milhões e meio de pontos de carregamento na União Europeia. Em que ponto é que estamos? Estamos em 360 mil. Mas a ACEA faz um estudo independente e diz que tem que ser 7 milhões, onde é que ficamos, não é? Portanto, isto tem que ser visto de uma forma muito concreta, não se pode brincar com estes objetivos, não se pode brincar a querer aumentar de facto o número de vendas, se depois as pessoas têm uma ansiedade no carregamento. Portanto, são dois aspectos que têm que ser vistos em paralelo, que é o incentivo e a rede, a infraestrutura, como é designada de carregamento. Fazendo uma pergunta muito concreta, nós, como disse durante este podcast, no pós-Dieselgate houve aqui uma espécie de crispação entre os políticos e a indústria, principalmente os políticos europeus, no caso como uma espécie de um voltar de costas após esse episódio. E ao mesmo tempo tentou-se mudar o rumo industrial europeu, passando o seu produto principal de combustão interna para elétrico, mas de costas voltadas. Acha que foi um erro fazer-se todo este processo sem ambas as partes estarem frente a frente, olhar olhos nos olhos para perceber o que é necessário ser feito? Acho que o atual presidente da ACEA disse algo como: foi muito ideológico e pouco pragmático. Sim, foi mais ideológico e pouco pragmático, talvez. Aliás, todo o Dieselgate, o meu colega alemão dizia na altura, não se via, chamou-se logo Dieselgate, depois não tem nada a ver com o diesel em si, tem a ver com uma manipulação de software e não com o diesel. Portanto, isto é uma questão de semântica, mas ficou o diesel com as tones do Dieselgate, não é? Porque logo se chamou, mas de facto não tinha a ver com o diesel em si, mas com a questão do software para medição. Mas bom, sim, há aqui, houve uma crispação grande na altura com esta matéria, de facto, as pessoas, cada um estava a querer de algum modo afastar as suas responsabilidades ou a Comissão mostrar a sua autoridade, não é? A sua autoridade, e devia ter havido aqui um maior diálogo que de facto não houve, não é? A Comissão Europeia e os poderes europeus, não só a Comissão, o Parlamento, depois o Conselho, que são os três poderes da União Europeia, na nossa opinião, houve aqui de algum modo alguma precipitação nas votações no Parlamento Europeu e não houve um diálogo com a indústria como devia de facto ter existido. Portanto, esse é um aspecto que ficou. Nós
nós, na altura, falámos muito num ponto que de vez em quando vem também ao de cima, que é o princípio da neutralidade tecnológica, ou seja, deixar a cada construtor escolher qual a tecnologia, definir objetivos de descarbonização, sim senhor, mas dar o princípio da neutralidade tecnológica para cada construtor dizer qual é a tecnologia que poderia chegar. E não ir só para uma tecnologia, não é? Mas pronto, foi o que ficou aprovado e, como muitos responsáveis dos construtores costumam dizer, nós cumprimos a lei, ou seja, o regulamento é este, os construtores começaram a trabalhar e a investir para cumprir aquilo que estava nos regulamentos europeus. E já agora, já que investimos, os 250 bi não se vai voltar atrás desse investimento. Mas, de facto, tem razão que houve aqui uma crispação desnecessária, não houve um diálogo como devia ter havido e como agora, pelos vistos, se vai querer retomar, esperemos. Acha que há uma espécie nas últimas semanas temos assistido a uma espécie de perdoa-me de parte a parte? Talvez, é uma boa expressão, exatamente, voltando aqui a um famoso programa de televisão, exatamente, em que as partes se encontram e talvez isso seja o futuro, talvez, para desbloquear este assunto, eu penso que sim. Mas foi amor ou necessidade? Eu acho que necessidade, exatamente. Há uma necessidade porque os construtores, por aquilo que já falámos, não é? Naturalmente, e a Comissão, porque vê que a Europa está a perder competitividade face sobretudo à China e aos Estados Unidos. E quando falamos do automóvel, também ainda não falamos, mas há outras áreas interessantes, porque o futuro da indústria automóvel e onde se, falando de uma expressão muito concreta, se vai ganhar dinheiro, é serviços digitais, conectividade, e nós perdemos tudo para os Estados Unidos e para a China também nestas áreas. Se formos a ver, os grandes players nesta área não estão na União Europeia, estão nos Estados Unidos e estão na China. E isso vai ser, digamos, o futuro. A Europa, por exemplo... Ainda vamos a tempo ou não? Vamos a tempo. Ainda no outro dia dizia, a própria condução autónoma, temos de estabelecer legislação, nos vários Estados americanos já têm legislação muito avançada para a condução autónoma. Nós ainda estamos agora em Portugal, mas é um princípio... a definir a legislação para haver testes de condução autónoma, não é? Para sair a legislação para os testes, não é? Mas, portanto, é preciso dar um ponto e Portugal, eu, como português, costumo sempre, enfim, ser otimista no que respeita ao país, tem também aqui na indústria automóvel e neste novo paradigma um papel importante, porque temos este aspecto que eu referi, por exemplo, da condução autónoma, a atração das marcas dos construtores para testes em Portugal, temos um hub, isto é importante até também em termos ibéricos, agora vendo de outra perspectiva, para reciclagem de baterias, porque temos uma realidade que é a eletrificação e temos que pensar já naquilo que são as obrigações da reciclagem, da recolha das baterias, e nós podemos criar em Portugal um hub que leva à reutilização de materiais, que vai ser obrigatório também na economia circular para os construtores de automóveis e sair de Portugal para outros países, ou seja, há áreas onde eu acho que o governo tem que olhar também para Portugal ser um país mais competitivo na indústria automóvel, não é? Eu estou a ouvir as suas palavras e noto otimismo nas palavras, mas como estávamos a falar há pouco, já falámos da pandemia, já falámos da guerra na Ucrânia, neste momento também temos uma situação complicada na Alemanha, mas as projeções da ACAP para 2025 são bastante otimistas. Com tanta instabilidade na Alemanha, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista político, falar em crescimento este ano não será demasiado otimista? Bom, nós vamos ver do que é que estamos a falar, não é? Nós quando falamos, nós em 2024, o nosso mercado em Portugal ficou ainda 6,7% abaixo do mercado de 2019 pré-pandemia. A produção é a mesma situação, ficou 5% abaixo da produção de 2019. Aquilo que nós, como a ACAP, perspectivamos é exatamente voltar aos valores pré-pandemia. Naturalmente que nós temos a nossa economia, mas estamos integrados num grande bloco, desde logo que é a União Europeia, depois com toda a conjuntura mundial. E, falando concretamente de Portugal, o atingir valores de 2019, parece-nos, enfim, estes tais 6% de gap que tivemos, parece-nos realizável, até porque há aqui vários fatores político-económicos que levam a esta previsão. Desde logo, em termos políticos, prevê-se que haja alguma estabilidade em 25, depois em 26 logo se verá, mas, portanto, aquilo que se discutiu muito o ano passado, se havia orçamento, acho que este ano é uma não discussão, iremos ter o orçamento para 26. Depois também temos as perspectivas do consumo privado, a evolução positiva do consumo privado, a formação bruta de capital fixo para as pessoas perceberem que é o indicador do investimento que as empresas têm para investir,
aumenta muito face a 2024 porque vem dinheiro do PRR para as empresas, mas enfim, é dinheiro que entra na economia e tem que ser executado. Portanto, com estes fatores, os índices de confiança estão também em bons níveis. Com estes fatores e da nossa experiência de muitos anos que analisamos o mercado, haveria condições para voltar aos valores de antes da pandemia. Não, neste momento não há praticamente ainda nenhuma área que tenha atingido valores pré-pandemia. Nem o turismo, acho que o turismo está a 2% de atingir valores pré-pandemia. O turismo está muito perto. Eu, por exemplo, falando do turismo, nós temos no nosso setor um canal muito importante que é o Rentacar, que representou em 29% do total do mercado, mas também ainda não atingiu o valor pré-pandemia, portanto está ali umas 3 mil unidades. Que acaba de estar pré-indexado. O valor, exato, é verdade. Só como o mercado baixou, o rácio é superior. Mas é um objetivo que nós temos, quer dizer, é óbvio que achamos que é importante manter esse objetivo. Portugal é um mercado, enfim, com alguma maturidade, mas depende muito. Nós estamos no início do ano, temos uma guerra na Europa, temos esta questão da nova administração americana, do que é que irá provocar na economia mundial, e portanto depende muito da conjuntura que venhamos a ter, a existir neste ano. O eventual final da guerra na Ucrânia? O eventual final da guerra, com o que isso tem de positivo, mas também o custo subsequente para a União Europeia para a reconstrução, temos que ver que isso é um fator importante, e a própria Alemanha, que tem tido um papel também importante no financiamento, também não é alheia à situação da Alemanha, a guerra da Ucrânia, não só os custos de energia, como também o que a Alemanha despendeu, e falando mais concretamente, sabemos que a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, não tinha investimento em forças armadas, até por questões que ficaram do pós-guerra, e teve que se rearmar, um custo enorme, digamos assim, e depois temos a reconstrução. Portanto, é bom para o mundo acabar uma guerra, mas terá um custo elevado, e se posteriormente, como já foi dito também, houver uma adesão à União Europeia, isso afastará de Portugal os fundos que temos neste momento, claramente. O que é que a ACAP tem a dizer sobre a possibilidade de serem aplicadas tarifas adicionais a carros produzidos na Europa, que vem impactar também a produção automóvel nacional, por parte dos Estados Unidos? Isso pode impactar muito mais brevemente do que aquilo que se esperaria, os números que acabou de referir? Sim, pronto, os Estados Unidos foram anunciados estas taxas, digamos, não só para a Europa, como, enfim, como para o México, para o Canadá. Isso, aliás, é curioso, ainda recentemente veio notícias que, por exemplo, 40% da produção de componentes no México vai para as linhas de montagem nos Estados Unidos, não é? Portanto, se vão ser iriam encarecer. E algumas são fabricantes de componentes americanos, baseados nos Estados Unidos, e que têm as fábricas no México, por as questões que conhecemos, e portanto isto há aqui um fluxo, por isso é que, e bem, o Presidente Trump terá pedido às agências federais para analisarem bem, fazerem um dossiê. Para fazerem as contas. Para fazerem as contas, exatamente, quando se começou a ver 40% da produção de componentes vai para as fábricas americanas, vai encarecer o produto dos Estados Unidos. Depois, o mundo ideal é um mundo sem tarifas, porque o PIB mundial cresceu nas últimas décadas porque foram reduzidas drasticamente as tarifas alfandegárias entre os países, e não é bom para a economia. O aplicar tarifas, por exemplo, nos Estados Unidos à importação de produtos, falamos do automóvel, irá levar certamente a um aumento da inflação, porque há uma proteção da produção local, e eu lembro que na própria campanha eleitoral, quando isto se falou, a nossa congénere americana, a Aliança dos Construtores, alertou que também não é bom para a própria competitividade, porque isto da eletrificação é disruptivo na indústria a nível mundial. Acha que as empresas que vivem neste ambiente de tarifas que as protegem estão a perder competitividade? Claramente. Isso e deixam também de se reinventar muitas vezes? Exatamente, como estão protegidas. Tem uma falsa sensação de segurança. É uma falsa sensação, porque as empresas neste momento, também nos Estados Unidos, estão a readaptar-se, estão de facto no caminho da eletrificação, reduzir a dependência da cadeia de valor chinesa, e se de repente há uma barreira à volta que não é necessário fazerem nada, volta tudo atrás, e quando se tirar as barreiras, porque isto é ciclo, daqui a 4 anos, vamos ver que se perderam 4 anos porque os outros já avançaram mais. Portanto, isto foi referido, e eu acho que isso será tido em conta, porque isto é uma economia global, a economia é uma indústria, a economia também, mas a indústria automóvel é global, e os construtores americanos querem também exportar para outros mercados que estão a consumir veículos elétricos ou eletrificados, e sobretudo a China. Portanto, eu acho que vai ser tido em conta, como eu disse no início, concretamente a indústria automóvel nacional, os nossos 330 mil veículos, temos uma exposição de 1% ao mercado americano, pronto, é o caso, mas não é a situação da indústria europeia, não é? O impacto não seria significativo. Em Portugal não seria significativo. Mas e o impacto na indústria automóvel portuguesa?
portuguesa e na indústria de componentes também, porque isto no final acaba por estar tudo muito interligado, com a chegada de construtores chineses à Europa e à colocação de fábricas na Europa. Estas fábricas vão comprar componentes europeus, vão importá-los. Fala-se muito sobre isto, sobre como é que estes construtores se estão a instalar cá e se estão a contribuir para o parque tecnológico onde estão inseridos, como é o caso de Espanha, como é o caso da Auto Europa, que tem uma série de empresas à volta que dependem da sua existência e que também têm crescido brutalmente. Vemos aqui o exemplo da região de Setúbal, que está aqui muito perto de onde nós nos encontramos agora. Acha que estes construtores vêm para potenciar negócio ou vêm apenas para evitar tarifas? O potencial negócio da experiência que eu tenho só se for mesmo um bom negócio, ou seja, a questão de ir aos fornecedores locais por vezes é um objetivo importante, porque estão mais perto e de facto desenvolve a economia, aumenta o valor acrescentado nacional do país, não é? Mas só se são indústrias globais e portanto se não compensar não irão só porque é o fornecedor de componentes europeus, terão o componente da Malásia, da Tailândia, de outro país, se isso for mais compensador. Ou então mudam rapidamente, porque isso é a indústria a funcionar. Felizmente ou infelizmente é assim, e não vejo que possa, certamente haverá um esforço que é feito. A indústria automóvel mudou de paradigma, como eu costumo dizer, hoje em dia estão na Associação de Construtores Europeus, considerados como europeus, construtores sul-coreanos com origem sul-coreana, ou são sul-coreanos e japoneses, portanto, porque o mundo evolui. Se calhar daqui a 20 anos acontecerá o mesmo com os construtores chineses na Europa, porque foi assim a história da indústria automóvel, não é? A história também é importante para avaliar o que é que já aconteceu, não é? Mas, portanto, dizendo isso e em concreto, poderá ser que sim, mas se calhar não como nós gostaríamos. Mas regressando às tarifas europeias, acham que eram evitáveis ou não havia maneira de evitar? Sobre os carros chineses. Exatamente. O ideal era evitáveis. Aliás, ainda há 2 dias, a ACEA, a Associação Europeia de Construtores, como já foi aqui referido, também em conjunto com a Associação Europeia dos Fabricantes de Componentes, fez um comunicado em que apela lá está, à União Europeia para levar a uma redefinição daquilo que são as políticas, idealmente não haver taxas, quer com a China, quer com os Estados Unidos. O ideal é, de facto, que haja um livre comércio, cumpra-se as regras da Organização Mundial do Comércio, para isso é que existe, e nós sabemos que está a haver um diálogo muito próximo entre a União Europeia e a China. Aliás, o próprio Presidente do Conselho Europeu falou com o Presidente chinês e os carros elétricos foram um dos temas. Portanto, o ideal para a indústria é não haver barreiras, porque a indústria é global e não é positivo que haja barreiras num país, depois põe barreiras, faz retaliação a outro país, depois há retaliação quando há taxas e barreiras. Portanto, o ideal era não haver barreiras. Agora, a Comissão Europeia fez uma investigação dentro daquilo que são os seus poderes. Essa investigação contou com a colaboração dos construtores, ou da maioria, os que não colaboraram, depois tiveram uma taxa máxima, mas, portanto, contou com essa colaboração. Esses construtores irão certamente rever as suas políticas e está em vigor, e a Comissão Europeia entendeu que o devia fazer nos montantes em que o fez. Inicialmente havia tem que ter uma expectativa de haver uma taxa, mas mais simbólica, portanto mais reduzida, mas acabou por ser mesmo a mais baixa, é de algum modo elevada, mas o ideal é que rapidamente se atinja um consenso para que não haja necessidade de haver este tipo de taxas. Mas se a Comissão Europeia o entendeu, é assim que funciona. E regressando a Portugal, o ano ainda está no início, entramos agora em fevereiro. Quais é que vão ser as principais linhas da ACAP para este ano? Os principais pontos de luta? Um incentivo ao abate mais forte? Uma revisão dos impostos? Um pouco tudo isto? Como é que vai ser 2025 na ACAP? O mais premente, e que será mais ágil, porque é um despacho, enfim, do Governo, é a questão dos apoios aos elétricos, incluindo um incentivo ao abate mais alargado. Nós já o dissemos ao Governo, o Governo é Governo e, portanto, foi eleito, houve ou não houve o que entender, mas nós, inclusive, pusemos na concertação social, que é o órgão máximo entre o Governo e parceiros sociais, neste caso, confederações patronais e sindicais, mas no nosso caso, com a Confederação Patronal do nosso setor. Portanto, esse é um ponto mais imediato e mais premente. A questão das reformas fiscais, eu vejo com muita dificuldade um Governo que está mais a olhar para o curto prazo, querer entrar numa reforma que será uma reforma de legislatura e, portanto, nós continuamos com as nossas propostas e insistências, mas haverá mais alguma dificuldade. Temos um outro ponto, que é os custos de contexto para as empresas, onde nós temos vindo a trabalhar, que é, por exemplo, as tributações autónomas. Conseguimos também
colocar no acordo de rendimentos, senão também não entrava em vigor, e houve já em 2024 uma redução das taxas, em 2025 uma redução, enfim, de algum modo significativa em 24, em 25 meio ponto percentual e que irá continuar nos próximos 3 anos até 2028 esse meio ponto percentual, e também em 2025 houve uma atualização nos valores dos veículos que estavam inalterados há anos e com todas as alterações de pricing, de preços que houve no mercado, em 10 mil euros, enfim, em cada escalão, para atualizar os valores, porque havia uma dificuldade de muitas marcas de automóveis poderem encaixar os seus modelos naquilo que eram os escalões, e depois os escalões de um escalão para o outro não é 1%, é uma percentagem muito mais elevada, não é? Portanto, isso é uma matéria que continuamos a trabalhar, que foi muito difícil, portanto só se conseguiu porque foi na concertação social, mas que é um outro ponto que a matéria fiscal continuamos a ter aqui em cima da mesa. Um outro aspecto é que nós celebramos um protocolo com a Mobie o ano passado, criámos um observatório com a Mobie para continuar a monitorizar aquilo que é a rede de carregamento, o estado da rede de carregamento, mas sobretudo a evolução, porque nós queremos, que ainda não foi definido exatamente, que se definam aquilo que são objetivos concretos de pontos de carregamento a ter em 2026, em 2028 e em 2030, para saber onde é que estamos. Nós sabemos que nos rankings estamos bem posicionados porque os outros estão mal, não é? Isto é sempre, depende de como é que avaliamos, mas de facto esse é um ponto para nós também muito importante da rede de carregamento, dessa avaliação, e temos tido esta colaboração estreita com a Mobie nesse sentido. Sou pena desta minha pergunta, de sofrer aqui de uma influência de algo que está a ser debatido hoje no Parlamento, dia 30 de janeiro, a data que estamos a gravar este podcast. Ele vai para o ar mais tarde, mas está a ser discutido a liberalização do mercado dos carregamentos elétricos, dos carregadores elétricos. Houve vários partidos que pediram para que fosse facilitado o carregamento, nomeadamente a forma de pagamento, a necessidade que os utilizadores têm de ter um cartão que tenha um protocolo com uma entidade, que houvesse mais transparência também ao nível dos preços. Acha tudo isto é positivo? Olha, depende, porque nós sabemos que houve queixas à Autoridade da Concorrência. A Autoridade da Concorrência fez um parecer, porque houve operadores que não queriam celebrar os contratos que eram obrigados a celebrar com a entidade que regula, que é a Mobie, e portanto levou a Autoridade da Concorrência a fazer um extenso parecer. Este governo, quando tomou posse, e isso foi referido, agarrou nesse parecer, que é o que lhe competia, e tentar implementar, levar ao Parlamento. Entanto, há partidos também que têm iniciativas. Praticamente todos os partidos, à exceção, creio eu, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, nessa área, o que nós achamos é que terá que haver um sistema que seja cómodo, que funcione, porque o sistema que Portugal implementou e com a Mobie chegou a ser, de algum modo, também replicado. Houve países que vieram visitar, porque era esta tal universalidade da pessoa haver uma, enfim, passo a publicidade, uma CIBS, digamos, do setor, que fosse qual fosse o operador, isso terá facilitado. Mas, do ponto de vista da concorrência, e temos uma legislação de concorrência, haveria aspectos que se calhar têm que ser resolvidos, e se for essa a questão, tem que se equacionar essa matéria, mas o ponto que nós, e que também a nível europeu tem sido muito defendido, é haver aqui uma clareza para o consumidor, saber quanto é que vai exatamente pagar, porque quando se vai à bomba do combustível líquido, sabe-se exatamente quanto é que se está a pagar por litro e qual é a fatura, e por vezes o consumidor da energia não tem essa percepção. Portanto, há outros fatores externos, o preço da energia a determinada hora, só que não é fácil para o consumidor perceber ao momento, ou ter de estar quase ligado ao mercado de energia. Não é a especialidade da maioria dos consumidores, não é? E, portanto, tudo o que for para dar mais clareza e reduzir custos de contexto, porque há muitas taxas intermédias também aqui no abastecimento, não é? É positivo porque tem que haver essa clareza, mas desde que não se complique a vida, digamos, aos utilizadores. Tudo isto combinado com a vontade da União Europeia de facilitar também os carregamentos, que é um dos pedidos da Presidente da Comissão, é que se faça uma simplificação, até para aumentar a rede, mas aumentar de forma a que mais pessoas possam utilizar e que seja mais transparente. Seja mais transparente. Acha que acaba por ser oportuno neste momento de discussão? É oportuno se trouxer realmente mais essa transparência, sem dúvida. Vamos aguardar os próximos episódios. Hélder Pedro, muito obrigado por ter vindo ao nosso podcast. Seguramente esta foi a primeira vez, mas não será a última que vem aqui ao estúdio da Razão Automóvel. Sempre ao dispor. Muito obrigado, espero que tenham gostado de mais episódio. Nós regressamos para a semana, mais uma vez, com os assuntos que estão a marcar o presente e o futuro desta
indústria que tanto nos apaixona. Espero que tenham gostado de estar na nossa companhia. Um abraço e até ao próximo Autorádio.